Oi, começa agora mais um Economia e Negócios especial de final de ano. Nesta semana, nós estamos trazendo para você entrevistas com alguns dos maiores economistas, consultores e juristas do Brasil, que falam das perspectivas deste país e do mundo para 2010 e muito além. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua companhia para iniciarmos mais um Economia e Negócios. E o convidado da noite de hoje acredita mesmo que 2010 vai ser um ano marcado pela recuperação da economia mundial e, ao mesmo tempo, pela desvalorização do dólar. Os mercados econômicos devem reagir bem, principalmente por conta do crescimento da China no próximo ano. E no Brasil, no entanto, a gente não deve registrar um aumento significativo no volume de exportação. Isto e um pouquinho mais do que isso, causas, efeitos, o que a gente pode ter para mudar? A eleição que temos esse ano é que a gente vai conversar com o economista Celso Gris, diretor-presidente do Instituto Fractal de Pesquisas e professor da Universidade de São Paulo. E você já sabe, participa do programa, envia sua dúvida, pergunta, sugestão para o e-mail economianegócios@recordnewstv.com.br. Bom, a questão do crescimento do Brasil é indubitável, que crescemos, cresceremos e em torno de 5 a 6, você está acreditando, para 2010? Eu acredito que nós vamos chegar perto de 5 se dependermos do mercado interno somente. Para chegarmos a 6, é preciso que a recuperação mundial seja muito grande e que trazer para o país um clima institucional muito saboroso. E, sobretudo, muito saboroso para o investidor internacional, que aportaria seus capitais aqui, promovendo um aumento do emprego, um aumento da renda, enfim, um crescimento mais vigoroso do que esse que nós temos conhecido. Eu juro para você que eu não desisto e aqui ficarei nesta cadeira, continuando gritando, esperneando. Mas eu te confesso, bem baixinho, que as minhas esperanças cada ano diminuem mais, no sentido de ver essas reformas consolidadas. Alguns economistas, inclusive, me dizem que é errado porque, de certa forma, nós não vamos ter essas grandes reformas, nós estamos tendo pequenos remendos e que esses têm sido bons, satisfatórios, pelo menos para o país. Como é que está a tua esperança, o teu grito e a tua certeza de que, de repente, essas reformas poderão vir e quando? Bom, eu acredito, sim, que elas vêm acontecendo ao longo dos anos. De que maneira? Com pequenos avanços. Se você olhar todo o período Fernando Henrique Cardoso, foi um período de avanços em cima de avanços, e que acabaram consolidando um país que dominou a sua moeda, dominou a sua dívida interna, não é? E construiu as bases para esse governo Lula, muito feliz do ponto de vista macroeconômico, fazer essa consolidação que fez e achar essas vertentes de crescimento maravilhosas que o governo Lula também achou. Agora, o governo Lula não evoluiu do ponto de vista institucional. Ao contrário, em alguns casos, ele aparelhou o Estado. Em outros... inchou a máquina. Sem dúvida nenhuma. E com isso aumentou despesas públicas de uma forma profundamente negativa. Mas tenho a impressão de que nós vamos encontrar isso a partir de uma primeira reforma, que é a reforma política. Nós precisamos mexer nesta forma de eleger os nossos representantes, talvez um voto distrital misto, uma fidelidade partidária alcançada, a imunidade parlamentar levada apenas para a voz e voto dos parlamentares e não para crimes comuns, os financiamentos, a campanha, enfim, o conjunto dos elementos que propiciaria no ambiente legislativo uma seriedade maior para poder conduzir reformas e garantir ao país isso que economicamente nós alcançamos de maneira tão positiva. Essa reforma que teria que ser o ponto de início, o start de todas as outras, que é a reforma política, obviamente não há a menor condição, ou não há porquê, ou não há clima de ser feita em 2010. Não. Até porque é o ano político. Claro. E é sobre este ano que eu quero mergulhar um pouquinho com você. Quer dizer, o que a gente pode ter aí de perspectiva de piora, e uma das coisas que já está me assustando demais em todas as instâncias, no federal, no estadual e no municipal, é o gasto com publicidade, que já está exagerado nos programas já enviados para o ano que vem, e isso pode agravar ainda mais a situação do que a gente vai entregar
né, para quem vai entregar e como. A gente fala disso logo depois de um rápido intervalo. Muito prazer. Combinado? E você já sabe, né? A gente tem duas formas de comunicar. Eu quero que você envie seu e-mail para a gente, mas também quero que você grave a sua mensagem de voz pelo portal de voz da Record News. Liga para 0 Operadora 11 99365115. Deixa a sua sugestão, a sua opinião e a gente ouve aqui diretamente o que você tem a nos dizer. Estou esperando, tá? A gente já volta. Economia e Negócios de volta nessa semana especial, então fazendo uma super análise. 2010, 11, assim por diante. Hoje com o economista Celso Grise, a gente estava falando no bloco passado de reformas, tem que começar pela reforma política, na sua opinião. Reforma política esse ano praticamente impossível. Agora, será um ano de eleição, onde ao contrário da reforma política a gente está vendo gastos exagerados. Quer dizer, o que a gente vai ter em 2010 de consequência negativa ou que pode ter de positiva em função das eleições? Bom, há um primeiro problema que é verdadeiro. Os gastos, em valor absoluto, estão crescendo, sem dúvida nenhuma. Mas o que mais importa para a economia é a relação do PIB, do valor da produção da riqueza nacional, contraposta ao valor da dívida. Por exemplo, a Alemanha hoje deve internamente, dívida interna, 60% do seu PIB. A Inglaterra, 80%. Os países da União, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais de 100%. Há países com 150%. O Brasil é um país com uma dívida muito menor. E mais, com um PIB em crescimento. Então, eu diria a você o seguinte, mesmo que a dívida cresça este ano político, o nosso PIB promete um crescimento grande e esta relação PIB-dívida não deve sofrer uma alteração tão profunda. Tá. Sabe o que de fato me preocupa? É exatamente o valor das dívidas dos muitos estados e das muitas empresas multinacionais. Nós temos dívida hoje enormes de estados e enormes de empresas, vencendo em 2010. Suponha que alguém de má vontade não